Eu sempre falo aqui, dizer assim, olha, mas eu entreguei minha vida para Deus, eu sou de Cristo agora, e Deus tem me abençoado. Tem coisas que eu fico, às vezes eu até dou risada. Até, você vê até colocando, o crente é tão doido, parece que serve a Deus somente por frases. Se está escrito alguma coisa ali, já pede, já coloca, serve a Deus. Mas nós temos que servir a Deus não é por frase, não é por escrita, é por viver, é por testemunho de vida. Eu fico, às vezes você coloca lá assim, não sei se você tem isso no teu carro, se tiver pode deixar, não tem erro não, entendeu? Mas coloca lá assim, compra um carro e vem na igreja e dá um testemunho e fala assim, Deus me deu, e coloca lá assim, propriedade exclusiva do Senhor Jesus, ou coloca lá assim, para trabalhar o reino, e coloca várias frases, coloca assim no carro. Se você pedir para um cara desse, que eu já vi, você vê, tem como você fazer alguma coisa? Não pode. Que negócio que é? Estão falando que esse negócio está no teu carro? Você está lá, mora no sítio, eu não sei, choveu, não vou na igreja não, porque eu não posso colocar meu carro na estrada de terra. Ô querido, não é propriedade exclusiva do rei? Então começa a prestar atenção, para você ver que às vezes, eu não estou falando que está acontecendo isso aqui, em nome de Jesus que não esteja. O que eu estou falando é que muitas vezes a gente coloca a nossa vida mais por frases, mas a gente não vive. Escreve em carro, coloca alguma coisa na porta da casa, mas não é só porque está escrito aquilo lá, você tem que viver aquilo. Então é algo para a gente olhar para a nossa vida. Será que realmente a gente tem servido a Deus da maneira que Ele quer? Então nós temos que pensar, como que foi o meu mês de agosto? E agora eu vou participar da ceia. Tem todo o mês de setembro. Como que vai ser o meu mês de setembro? Será que vai ser voltado para o reino de Deus? Porque nós temos que planejar a nossa vida. A palavra de Deus fala para nós aqui, não precisa abrir não, Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 28, fala assim, pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que se acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Você está vendo como que a palavra de Deus nos orienta a fazer planos? E quando nós olhamos aqui, qual de vós querer edificar uma torre não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos? Jesus está falando isso, mas para tudo nós temos que fazer planos. Então não é somente fazer planos para algo natural da nossa vida, mas também para a nossa vida espiritual. Nós temos que planejar a nossa vida espiritual. Nós temos que planejar como que nós estamos vivendo. Nós temos que planejar a nossa vida espiritual. O que eu quero para o meu casamento daqui um ano. Como que eu quero ser para os meus filhos daqui um ano? Como que meus filhos estão me vendo hoje? Mas como que eu quero que eles me vejam daqui um mês? É planejamento. Se hoje você não está vivendo de acordo, que está tudo errado, para e começa a fazer um planejamento, falar assim, não, eu quero uma mudança na minha vida. Esse mês de setembro vai ser mudado. A hora que terminar o mês de setembro, a minha vida vai estar completamente mudada. Os meus filhos vão estar diferentes. Porque eu vou planejar isso para ser melhor. Porque às vezes nós queremos, querido, que a nossa esposa seja mude, queremos que o nosso marido mude, que os nossos filhos mudem, mas nós mesmos não estamos mudando nada. A gente não faz um planejamento para uma melhora na nossa vida. Como que eu quero que as coisas aconteçam?
E a palavra de Deus tudo nos orienta aqui, e Jesus está falando isso aqui. Você acha que Jesus está preocupado aqui com casa bonita, com isso, com aquilo? Quando ele fala aqui sobre querer edificar uma torre, ele está falando da vida da pessoa. Então, como que nós estamos? Nós precisamos fazer um planejamento espiritual. Começa a olhar no mês de agosto. Não precisa ir tão longe, vamos pensar o mês de agosto. A gente teve 31 dias no mês de agosto. Quantos cultos que teve, né, aqui em Crisólia? Não precisa ser fora, não. E talvez fora você já não vale mesmo. Mas vamos falar aqui em Crisólia. A gente tem 2 cultos por semana. Talvez teve 8, ou se teve esse mês de 5 semanas, talvez 9 cultos. Quantos cultos você participou? Eu sou de Deus. Olha, a minha motivação é servir ao Senhor. De 30 dias, teve talvez 8 cultos. Será que você veio em 4? Por que eu estou falando isso, irmãos? É para a gente despertar. Eu quero que Deus faça algo na minha vida, mas nem para cultuar Ele, eu não venho. Talvez você teve alguma razão para não ter vindo. Amém. Não estou falando assim, o pastor só porque eu não vim. Não precisa nem falar para mim por que você não veio. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não estou falando para você chegar e falar, o pastor está cobrando que eu não vi, ele não sabe o que aconteceu na minha vida. Glória a Deus, se você não quiser falar para mim, também fala. Mas é para você se examinar, porque muitas vezes você não vem para ficar em casa dormindo. Ou às vezes só vem, eu só vou no culto de domingo. Meu querido, você não está indo numa missa. Quando a gente vem na igreja, é para a gente ouvir a palavra de Deus e viver ela. É para a gente ter anseio para vir na igreja para adorar a Deus, adorar Ele, né? E glória a Deus que a gente está no meio dos irmãos, que a gente vem e conversa depois do culto. É muito bom isso. Mas eu venho na igreja para adorar Ele, então tem que ter esse prazer. A gente fala assim, hoje tem culto, eu vou lá para adorar a Deus. Não importa se cantar apenas um louvor aqui, que seja, mas que nesse louvor você se entrega a Ele. Porque Ele te chamou, porque Ele quer fazer a diferença na tua vida. Amém. Então você precisa se planejar. Se você aceitou o chamado de Deus para a tua vida, você tem que se planejar. Deus, esse mês, né, eu não quero perder um dia de culto, porque eu quero cultuar o Senhor, porque eu quero adorar o Senhor. Se acontecer algum imprevisto, também. Mas muitas vezes a gente não vem, irmão. É porque quer ficar dormindo. E às vezes a gente até mente para nós mesmos. Estou com uma dor nas costas, não vou hoje, está nada. Você está mentindo para você mesmo. Agora, eu olho aqui o que Jesus fez por mim, né? E hoje aqui eu trago isso à memória. Será que eu estou tendo uma vida reta, entendendo o meu chamado? Então é algo para a gente meditar. Que jeito que está a minha vida? Eu escuto a palavra de Deus, né, para os jovens aqui. Aí eu vou na escola, e lá na escola eu sou um agente secreto. Eu sou o crente 007. Ninguém sabe que eu sou crente. Por quê? Porque eu tenho vergonha de falar que eu sou crente. Se vocês souberem que eu sou crente, vão ficar tirando sarro de mim. O que acontece com a gente, irmãos? Começa a olhar para a nossa vida. Então são algo que nós temos que olhar para a nossa vida e ver se realmente eu estou servindo a Deus, trabalhando para o reino da maneira que Ele quer que eu trabalhe. Como que está a minha vida? Às vezes, até esses dias trancaram a porta aqui, porque o pessoal estava saindo, indo para o banheiro, saindo para o banheiro. Não é que atrapalha quem está ministrando, às vezes pode até atrapalhar se ficar levantando muito, mas às vezes a pessoa está sentada no canto e quando ele levanta ele tem que passar na frente de todo mundo e abre a porta, fecha a porta, aí pode atrapalhar quem está ali do lado. Então fechou para dar a volta por ali, mas é algo estranho, porque eu não consigo entender isso. Se você for, vou falar de novo, vou falar da igreja católica de novo. Vai em todas as igrejas, vê se tem banheiro lá dentro. Vê se tem garrafinha de água lá para você beber lá dentro. Muita gente fica 1 hora aqui dentro. 1 hora e meia. Eu não sei que tanto beber água e ir no banheiro a pessoa tem que ir. Você não está nem falando para dar sede, você está só ouvindo. Não, é algo que...
Quando é criança que ainda você dá um desconto. Mas às vezes são pessoas que já conhecem a palavra. O que veio fazer na igreja? Você veio ouvir a palavra de Deus ou você veio para ir no banheiro? Vai no banheiro da tua casa, bebe água, traz uma garrafinha, você que gosta de beber muita água. Se quiser trazer, traz vazia. Vai ali, enche ali, coloca do lado da cadeira, fala, vou beber água aqui, né? Porque eu preciso ficar bebendo água da hora, estou com um problema na garganta. Amém! Mas nós temos que olhar para a nossa vida e ver que nós temos que fazer a diferença. Então, até quando nós ouvimos o culto, nós precisamos prestar atenção nisso. Porque às vezes muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e se sair lá fora, se você perguntar o que foi ministrado, não sabe. Não sabe. E a gente já viu aqui várias pessoas que sobem aqui, dá uma palavra, eu até falei, eu estava conversando com ele, falei, nossa, as pessoas estão ministrando a palavra, a gente já prestou atenção que a gente vai em congresso e as mesmas palavras que estão sendo ministradas aqui, estão sendo ministradas em congresso. Vocês foram no congresso das mulheres? Queridos, olha o alimento que está tendo. Por quê? Porque a pessoa se prepara para vir trazer uma palavra para nós. E eu gosto de colocar pessoas no ministramento. Tem gente que fala assim, às vezes tem mais pessoas que ministram do que o pastor. Eu gosto de sentar ali e ouvir, porque eu estou me alimentando. Nós precisamos alimentar da palavra. Agora, se eu somente ouvir e não praticar, eu vou sair lá fora, segunda-feira, eu estou falando mal de todo mundo de novo. Como que está a minha vida? Então, eu queria trazer algo para a gente pensar hoje. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 25. Amém? Amém. Eu ministrei aqui, acho que, não sei se foi no último domingo que eu ministrei, eu falei sobre amar a Deus. E aí ele continua e fala do amor ao próximo. Então, quando eu ministrei sobre amar a Deus aqui, nós colocamos algumas coisas aqui para ver se realmente a gente tem amado a Deus de acordo com a palavra, né? Então hoje nós vamos ver aqui sobre o amor ao próximo. Então Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25 diz assim: E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhes disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Então olha que interessante quando nós olhamos aqui com essa palavra, e fala assim que eis que se levantou um certo doutor da lei. Então, ou seja, ele era conhecedor da palavra de Deus. E ele fala assim: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele assim: O que está escrito na lei? Como lês? Ou seja, pergunta ali para um doutor da lei. E ele usa as mesmas palavras que Jesus falou quando foi interrogado ali, que tinha que amar a Deus sobre todas as coisas. E ele usa ali as mesmas palavras. Então, se ele fosse olhar na lei ali, ele tinha que falar os 10 mandamentos. Mas ele resume os 10 ali da mesma maneira que Jesus resumiu em 2: amar a Deus, né, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, né, com toda a tua alma, de todo o teu coração. Eu falei isso na outra ministração, se a gente tem amado a Deus realmente dessa maneira. Só que daí ele continua e ele fala o segundo aqui, e ao teu próximo
como a ti mesmo. Aí Jesus fala para ele assim: respondestes bem, faze isto e viverás. Mas a pergunta que ele fala para Jesus, ele fala assim: o que eu farei para herdar a vida eterna? E a vida eterna nós não precisamos fazer nada. É só a gente entender o que é Jesus na nossa vida, entregar a nossa vida para Ele, ter Ele como nosso único Senhor e Salvador, viver a palavra de Deus, porque não tem como você comprar a tua salvação. Você tem que se santificar e entender o que é Jesus na tua vida. Então Jesus fala para eles: respondestes bem, faz isso e viverás. E ele fala assim, né, e ele, querendo se justificar, diz: quem é o meu próximo? Pergunta para o teu irmão: quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Será que o nosso próximo é aquele que está do nosso lado? O meu próximo é aquele que eu estou sentado aqui. A palavra de Deus fala assim que eu tenho que amar o meu próximo. E aqui Jesus, se você continuar lendo, você vai ver que Jesus, ele responde essa pergunta, né, fazendo uma ilustração para aquele homem lá. Para responder a pergunta, né, Jesus fez a ilustração que está em Lucas 10, a partir do versículo 29. Não vou ler tudo aqui não, mas nessa ilustração, Jesus contou que um judeu, ele tinha sido roubado. Jesus começa a contar essa história. E fala assim que o judeu havia sido roubado, espancado, abandonado e quase morto. E um sacerdote israelita, um levita, né, passa por ele ali. O que era de se esperar ali? Que o sacerdote ou o levita fosse lá e ajudasse aquele homem lá, porque era um conterrâneo deles ali, que estava ali quase morto, estava ali espancado, cheio de feridas. Só que quando Jesus começa a contar, né, essa história, ele fala assim que o sacerdote, quando viu, passou, né, de largo, ou seja, passou por longe. O levita, vendo aquilo lá também, passou por longe, não quis ajudar. Então, será que o amor ao próximo estava ali no coração daqueles dois que conheciam também a palavra? Mas se olhar, né, para a palavra de Deus, quando a Bíblia começa, né, a querer trazer algum ensinamento para nós. Mas o homem, ele foi ajudado por um samaritano. E aí fala lá a parábola do bom samaritano. Agora os samaritanos, eles não se davam com os judeus. A Silvana ministrou aqui uma palavra na quarta-feira, se não me engano foi João, capítulo 4, e fala ali da mulher samaritana. E fala ali de algumas coisas ali que os samaritanos não se davam ali com os judeus. Só que Jesus também, para demonstrar o amor ao próximo, né, ele sai ali do caminho dele e fala assim: era necessário ele passar por Samaria, porque lá tinha uma mulher que precisava ouvir a palavra. E é tão interessante que a palavra de Deus fala assim, Jesus fala: olha, é necessário a gente passar por Samaria. Mas não era. Ele podia dar a volta. Só que lá tinha um próximo de Jesus que ele tinha que levar a palavra. Então o próximo nosso, irmãos, é aquele que está precisando de uma ajuda. É aquele que está necessitado, precisando de uma ajuda de alguma forma, que seja uma ajuda material ou uma ajuda espiritual. Mas nós como servos de Deus e conhecendo a palavra do Senhor, dizendo que nós amamos a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, eu também tenho que praticar o segundo. E o segundo é amar o próximo como a mim mesmo. Será que eu tenho amado? Será que eu tenho visto as pessoas que estão precisando de algo? Eu tenho ido lá e tenho feito alguma coisa? Não só na parte material, mas na parte espiritual. Será que eu tenho feito alguma coisa? Será que eu tenho trabalhado para o reino? Ou eu sou apenas um frequentador de igreja? Como que eu estou sendo? Porque se eu estiver sendo somente um frequentador de igreja, eu vou entrar aqui sentado, ouvir a palavra de Deus, não vou prestar atenção, né? Eu vou ficar olhando, eu estou aqui dentro, mas não presta atenção naquilo que está falando. É frequentador de igreja. Agora, quando a gente vem, né, para a casa de Deus e ouve a palavra, o que eu vou fazer? Eu quero praticar a palavra de Deus. Eu quero trabalhar para o reino.
Eu vou ver aquele que está precisando. Eu vou ver, né, o que eu posso fazer para o reino de Deus. Agora, será que eu tenho feito isso? E quando eu quero, né, algo de Deus para a minha vida, eu coloco meu já, Deus, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo. Às vezes eu só sei pedir. Mas olhar, né, para o Evangelho e praticar a palavra, muitas vezes está longe do meu praticar. Eu amo a Deus, mas às vezes está sendo só de palavra. Eu amo meu próximo, mas às vezes só de palavra. E a palavra de Deus mostra para nós aqui, né, que esse homem, né, o bom samaritano, alguém que pertencia ali a um povo que respeitava a lei mosaica, mas era desprezado pelos judeus. Mas quando ele viu aquele homem ali, ele foi lá, né, parou e foi ajudar aquele homem ali. Mas para ajudar, né, aquele homem se recuperar, a palavra de Deus fala assim que o bom samaritano, ele derramou azeite e vinho nas feridas do homem machucado. O que a Bíblia já mostra isso para nós? Azeite e vinho era um remédio, né, naquela época, mas olha só, né, o que ele fez ali? Ele derramou azeite e vinho. Será que a gente tem derramado azeite e vinho na vida das pessoas que precisam de algo? Será que eu tenho levado azeite e vinho para as pessoas que estão precisando de Jesus? O azeite, ele simboliza o Espírito Santo. O vinho simboliza a alegria. Será que eu tenho levado isso para as pessoas? Eu falo que eu amo, né, o meu próximo, porque Jesus mandou eu amar o meu próximo. Mas será que eu tenho levado azeite e vinho e colocado na vida do meu próximo? Porque isso aí é um dever do cristão. Será que eu tenho feito isso? Porque se eu sou cristão de verdade, não é somente ter o nome de cristão, eu preciso ter práticas de um cristão. Jesus, sendo filho de Deus, né, ele saiu ali fazendo as coisas. E o apóstolo Paulo fala para nós assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não podia ser mais simples ele dizer assim, olha, sede imitadores de Cristo, sede imitadores de Jesus. Muitos iam falar assim: não tem como não, ele é o Filho de Deus, imagina, não tem como. É desculpa que as pessoas dão. Mas Paulo era um homem igual eu, igual você. E ele fala assim: sede meus imitadores, da mesma maneira que eu sou de Cristo. Ou seja, se eu consigo imitar a Cristo, vocês também conseguem. E Jesus, ele demonstrava ser o Filho de Deus. Jesus fazia milagres. Não era só de palavras, não. Ele fazia. Então nós servimos a Deus. Não pode ser somente falar que nós servimos. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que adorar a Deus realmente com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Será que a gente tem adorado a Deus dessa maneira? Quando eu falei no começo ali, né, se eu moro na roça, se eu tenho que vir para a igreja e deu uma chuva e está aquele brejo, eu não ponho meu carro no brejo, não. Eu não vou pôr, não. Mas eu amo o Senhor, né, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, mas meu carro eu não ponho. Você já viu? Eu amo a Deus com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, mas eu não vou tirar um pacote de arroz aqui para dar para o necessitado, não. Esse mês não vai dar. Mas eu amo o Senhor com tudo que eu tenho, e eu amo o meu próximo. Será que eu amo mesmo? Não é algo para a gente pensar. Eu vou participar da ceia do Senhor, mas como que vai ser o meu mês de setembro? Será que vai ser diferente? Então nós temos que olhar para a nossa vida. E a palavra de Deus continua falando para nós aqui desse homem. E esse homem ainda leva ele para uma hospedaria. Ele pega ele ali, leva para uma hospedaria, ainda paga, né, para o dono da hospedaria ali 2 denários, equivalente a 2 dias de serviço, para que cuidasse daquele homem. O homem que ele não conhecia. Depois de ter derramado azeite, vinho, ele ainda paga ali, né, tira mais 2 dias de trabalho ali. Não, cuida desse homem. Se você olhar, né, era até inimigo dele, por causa das tradições lá de samaritano e judeu. Mas ele vai, pega o dinheiro ali e paga. Ele deu
né, não vamos olhar só para dinheiro, porque se fala lá 2 dias de serviço, ou seja, ele gastou tempo para ganhar esse dinheiro. Então, ou seja, será que a gente está doando tempo nosso também para o reino de Deus? Será que a gente tem doado o nosso tempo também, né, para falar de Jesus para a vida das pessoas? Para o meu próximo? Será que eu tenho doado? Será que eu tenho derramado azeite, vinho, doado tempo? Como que está a minha vida? Será que eu tenho feito isso? Então a ilustração de Jesus aqui, com certeza, que nos ensina, né, a ter mais compaixão para a vida das pessoas. Amém? Só que nós cristãos muitas vezes fazemos tudo errado. Nós somos crentes, mas a gente faz tudo errado. Nós parece que não temos mais compaixão. Hoje em dia você não vê mais essas coisas. É difícil. É só do nosso jeito que é certo. Já viu isso? Não, só do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não vou fazer não. Né? Não concordo com isso, não concordo com aquilo. Eu sou crente, mas não concordo não. Ó, se me confrontar, eu espio. Tem que ser do meu jeito. Às vezes tem uma pessoa que está sofrendo aí, nós somos o primeiro a falar assim, está sofrendo porque mereceu. E eu amo o meu próximo. Aí eu vou orar lá, Senhor, né? Eu amo o Senhor acima de todas as coisas, e eu amo o meu próximo, como está escrito na tua palavra. Bem feito o que aconteceu aqui com ele. Mereceu aquilo lá. Querido, será que a gente está amando de verdade? Às vezes nós mais julgamos o nosso próximo do que a gente ajuda. Eu mais julgo. E olha o que a palavra de Deus fala para nós aqui em Filipenses capítulo 3. Não que já tenha, né, alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andamos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Então nós olhamos aqui para esse texto, no versículo 12, já fala assim, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Nós não podemos nos considerar mais santo que os outros. Como que eu vou julgar as pessoas? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que amar o meu próximo. Eu não posso, né? Quantos ensinamentos que não traz aqui nesses versículos? O versículo 13 já fala assim, esquecer das coisas que para trás ficam. Às vezes porque a pessoa fez algo para mim que me ofendeu, ou que trouxe alguma coisa ali, que trouxe alguma avaria para a minha vida, né? Mas eu não consigo esquecer, e eu só julgo. Aí quando acontece alguma coisa de errado, aconteceu, lá bem feito, ele já não é mais o teu próximo? Aqui no versículo 14 já mostra para nós prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Qual é o nosso alvo? Qual é o teu alvo? Às vezes nós colocamos tanto alvo na nossa vida. Esse ano o meu alvo é conseguir minha casa, é trocar o meu carro, é comprar isso, é comprar aquilo. Não é errado você colocar essas coisas, não. Mas o principal alvo é Jesus Cristo. Então, se o principal alvo é Jesus Cristo, o que Ele manda eu fazer, eu tenho que fazer. O que está escrito na palavra de Jesus mostra para nós fazermos, eu tenho que fazer, porque o meu alvo é Ele. Então, quanto mais eu conhecer dele, que fala aqui no versículo 16, mas naquilo que já chegamos, andamos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo, ou seja, naquilo que já chegamos, naquilo que eu já alcancei de Cristo, eu vou andar dessa maneira. O que eu aprendi de Jesus? Eu não posso retroceder. Jesus falou que eu tenho que amar, então eu tenho que amar. As pessoas se levantou contra a minha vida, mas Jesus manda eu amar do mesmo jeito. Então eu preciso, né, andar dessa maneira. Porque nesse versículo 16 já mostra para nós andar a cada dia de acordo com aquilo que já se alcançou.
Então eu não posso julgar, né, e cobrar uma pessoa de alguma coisa. Talvez ela não alcançou aquilo que você já alcançou. Talvez você já está, né, espiritualmente falando, você já está alguns passos na frente. Talvez a pessoa não alcançou aquilo. O que você tem que fazer? Ajudar ela, mas não retroceder. Eu alcancei isso, eu vou viver isso. E aí Jesus vai começar, né, a revelar coisas novas na minha vida. Como que eu quero grandes revelações de Deus? Aí eu vou orar e falo: Deus, me revela, né, da tua palavra. Deus, né, traz algo para a minha vida. Se nem as pequenas coisas eu estou vivendo que já foi revelado. Amar o próximo, talvez é uma coisa tão simples que está revelada na palavra de Deus, mas eu não consigo cumprir. Como que eu quero que Deus revela as demais coisas para a minha vida? Senhor, eu preciso da revelação do Senhor. Eu vou buscar, né? E na revelação do Senhor, daqui vai cair fogo, daqui cai fogo, te queima ainda, porque você não está vivendo as pequenas coisas. Você já imaginou isso? Grandes revelações. Vive o que Jesus está mostrando aqui, que é tão simples. Ame o teu próximo. Então eu preciso, né, viver a palavra de Deus nas coisas que parece que é tão pequena. Mas quando eu vou viver nas pequenas coisas, o Senhor vai acrescentando as grandes coisas na minha vida. Porque a nossa vida, desde o momento que Jesus nos chamou, Ele tem feito milagres na nossa vida. Desde o momento que Ele te escolheu para servir a Ele tem feito milagres na tua vida. E a Bíblia mostra isso para nós. Quando, né, Deus já tinha um plano na vida ali de Moisés. Começa a olhar para a vida de Moisés, desde o nascimento dele. Olha o plano que Deus tinha na vida daquele homem lá. Desde o nascimento dele, né, já foi acontecendo milagres. Num tempo ali que era para matar todas as crianças. Quer sentar na frente? No tempo que era para matar todas as crianças, não matou aquele menino. Deus já estava protegendo ele. Quando a mãe dele pega ali um cesto, coloca ele ali no cesto, qual que era o natural acontecer? Que aquele cesto descesse ali a correnteza. Faz um estudo e você vai ver para onde que esse cesto foi. O lugar que esse cesto foi encontrado, não foi encontrado nas margens lá embaixo, porque o palácio ficava lá em cima. Como que esse cesto foi parar lá? Era para descer a correnteza, não tinha ninguém remando. Como que subiu? Você está vendo como que Deus, quando Ele escolhe uma pessoa, né, começa a olhar para você ver como que Deus já começa a fazer milagres na vida daquela pessoa? Só que muitas vezes a gente não vê. E por que não acontece mais coisas? Porque eu não consigo viver as pequenas coisas. Porque quanto mais eu viver as coisas de Deus, mais Ele vai entregando na minha vida. Mais Ele vai entregando, mais Ele vai entregando. Quanto mais eu vou dando, mais o Senhor vai acrescentando. Em tudo. Se você, espiritualmente falando, se você é uma pessoa que vai e ministra a palavra e ajuda um espiritualmente, Deus vai te trazendo mais coisas novas dele. E é natural isso. Aquela pessoa que mais dá, mais recebe. Se a pessoa pega lá, ganhou lá, ela foi abençoada, está lá com 500 mil na conta. Aí o que ela faz? Nem vou trabalhar mais. Se eu tivesse, já seria uma benção. Mas presta atenção, se você, agora eu já tenho, você não distribui, você não ajuda, você não faz nada, Deus vai, então vive por isso aí que você tem. Mas a partir do momento que você começa a abençoar isso e aquilo, pode ter certeza que Deus também começa a te dar mais. Porque é bíblico isso aqui. Então nós temos que viver isso. Nós temos que viver. Então se eu ajudo o meu próximo, Deus vai me ajudar. Amém. Se você abençoa o teu próximo, Deus vai te abençoar. Faz um teste. Faz um planejamento desse mês agora, sem fazer troca com Deus. Mas começa, leva da palavra. Se você tem condições, ajuda na parte financeira também, leva 1 quilo de alimento, faz isso, faz aquilo. Além de você sentir bem, você vai ver a presença que você vai ter de Deus na tua vida. Porque você está cumprindo a palavra. É bíblico. Então eu tenho que viver dessa maneira.
Amém? Amém. Então nós olhamos que Deus, Ele tem feito milagres na nossa vida, porque Ele nos escolheu, da mesma maneira que Ele escolheu Moisés. Moisés foi o libertador daquele povo. Depois vocês lêem a história de Moisés, mas desde quando ele era criança. É tão maravilhosa a história de Moisés. A mãe coloca ele naquele cesto, sobe a correnteza lá sozinho naquele cesto. Ele é encontrado ali pela a filha de Faraó. Aquela mulher pega aquela criança e paga uma hebreia para criar aquela criança. Sabe quem que ela pagou? A própria mãe dele, para amamentar o filho. Olha para você ver como que é o trabalhar de Deus na vida da pessoa que Ele chamou. Aí aquela mulher que estava com medo ali, né, do filho morrer, agora ela está ganhando para criar o filho. E se ele foi criado, né, como o filho da filha de Faraó, você acha que ela deu pouca coisa para aquela mulher ali? Ela supriu toda a necessidade daquela criança e da mãe daquela criança também. Então, se Deus nos escolheu, Deus vai suprir as nossas necessidades. Então eu preciso voltar para a palavra, começar a viver a palavra de Deus. Amém? Então ajudar as pessoas espiritualmente. Romanos capítulo 15 fala assim, versículo 4: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então eu tenho que levar isso para as pessoas. Eu tenho que levar esperança. Tem que muitas vezes falar para o pessoal: tenha paciência na sua luta. Porque às vezes está tudo ali, está tudo nebuloso na vida daquela pessoa, mas quando você chega ali, você leva a luz, porque você é luz. Você vai fazer a diferença. A Bíblia fala que nós somos, né, o sal da terra, a luz do mundo. Você está sendo sal? Você está sendo sal? Você está fazendo a diferença? Porque a Bíblia fala para nós assim, que se o sal for insípido, ou seja, se ele perder o sabor, a Bíblia fala assim, ó, ele não presta para mais nada, a não ser lançar ele fora e ser pisado pelos homens. A Bíblia está falando isso para nós, Jesus está falando isso, só que do mesmo jeito que ele fala assim, ó, se o sal for insípido, ou seja, se ele perder o sabor, ele vai ser lançado fora e pisado pelos homens. Mas ele fala assim, ó, você é sal. Traz, inverte a maneira que está escrito primeiro. Ele fala, se o sal for insípido, se ele não perder o sabor, ele é lançado fora. Mas você é sal. Você perdeu o sabor? Você está perdendo o sabor? Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Ele fala, olha, não se acende ali uma lanterna e coloca ali debaixo da mesa. Mas se acende uma lanterna ali e coloca no velador, ou seja, no alto, para clarear todo o ambiente ali. Que jeito você está sendo essa luz? Embaixo de uma cadeira? Você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você tem que fazer a diferença. Amém. Então nós não precisamos saber de muitas coisas que pouco importam, mas nós precisamos viver aquilo que Deus nos ensina. Eu não preciso saber de muitas coisas que pouco importam para mim, porque às vezes a gente quer saber de tudo, até da vida dos outros. O que isso importa para mim? Mas eu preciso saber de coisas, né? E viver coisas que Deus me ensina através da palavra. Fazendo isso, eu vou fazer a diferença. Fazendo isso, eu vou mostrar para as pessoas que eu sou o sal da terra, que eu sou a luz do mundo. Isso é fácil? Não é fácil, mas Jesus não falou para nós que a gente ia ter uma vida fácil se eu entregasse a minha vida para Ele? Será que eu estou apenas sendo um religioso? Porque quando eu sou religioso, eu fico daquela, isso não pode, aquilo lá não pode, isso não... Religioso. Deus não chamou eu para ser religioso, Deus chamou eu para ser crente. Deus chamou eu para ser filho de Deus. O que as pessoas vão falar de mim? Se eu fizer isso. Querido, 1 João, o que fala para nós? Capítulo 3: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Você está preocupado com o que o mundo vai falar de você? Não conheceu Deus ainda, a Bíblia está falando isso. Mas nós somos filhos de Deus, porque no Evangelho de João fala isso para nós. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceu do sangue nem da vontade da carne,
mas de Deus. Você nasceu de Deus, não faça diferença. Amém? Então a gente não precisa saber de muitas coisas que pouco importam. Vou falar isso de novo, a gente não precisa saber de muitas coisas que pouco importam, mas eu preciso viver aquilo que Deus me ensina. Amém. Amém? Então nós temos que parar de ser crítico. Né? Olha só, Mateus 7 fala para nós assim, ó, que é para nós parar de julgar. Jesus disse: pois com o julgamento com que julgais, vós sereis julgados, e com a medida com que medis, medirão a vós. Então, por que olhas para o argueiro do olho do teu irmão, mas não tomas em consideração a trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: permite-me tirar o argueiro do teu olho, quando eis que há uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e depois verás claramente como tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, como você vai tirar um cisco do olho do teu irmão se você está cego? Se tem algo que está tampando o teu olho e você não está enxergando? Como que a gente quer julgar as pessoas e a gente não está olhando para a nossa vida? Por que Deus está trazendo isso para nós hoje aqui? Porque a gente vai participar da ceia do Senhor, para a gente examinar a nossa vida como verdadeiros crentes, verdadeiros filhos de Deus. Como que eu estou? Como que está a minha vida? Então nós vemos aqui, né, uma excelente maneira aqui de nos ensinar a não criticar pequenas falhas de outros, quando nós mesmos talvez tenhamos falhas muito maiores. Às vezes eu olho para a vida de uma pessoa, uma pequena falha que ela tem, mas eu não olho para a minha, que é grande. Por quê? Porque se eu sou conhecedor da palavra, quer dizer, então eu sou mais cobrado, então eu tenho que me cobrar mais. Talvez a pessoa ainda não conheceu aquilo que você já alcançou. Então eu tenho que parar de ser crítico. Amém? Amém. Nós temos que viver aquilo que Deus revela para nós. Porque se Deus tem revelado algo para nós, se eu vivo, eu não vou deixar o diabo agir na minha vida. Eu não vou dar lugar ao diabo. Quanto mais revelação tem de Deus, mais eu tenho que tomar cuidado com o diabo não querer tomar conta da minha vida. Aí você fala assim: pastor, mas como isso? Porque se Deus está me revelando, é porque eu estou me santificando, e Deus está revelando, então o diabo não vai ter vez na minha vida. Não vai? Então lê a Bíblia. Vê ali quando no Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, Jesus chega ali para eles e fala para os discípulos assim: ó, o que as pessoas dizem que eu sou? Aí uns falam assim, João Batista, outros falam Elias, outros falam assim, uns dos profetas. Aí Jesus fala assim: mas e vós? O que vós dizeis que eu sou? O que Jesus é para você? As pessoas falam assim: naquele tempo, ele é Elias, ele é um dos profetas, ele é João Batista. Jesus não, mas e para vocês? O que eu sou? Aí Pedro tem uma revelação tremenda e fala para ele assim: ó, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus começa a falar com Pedro ali: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te trouxe essa revelação, mas foi o próprio Deus. E aí ele começa a falar com ele: eis que te dou as chaves, né, do reino dos céus, tudo que ligar na terra será ligado no céu. E ele começa a ter, né, aquele diálogo ali com Pedro, porque Pedro teve uma revelação. Bom, mas então se Pedro teve uma revelação, Pedro era o mais santo que tinha ali. Aí passa um pouquinho, Jesus chama Pedro e fala assim: arreda de Satanás. Como pode isso? Tinha acabado de ter uma revelação ali. O Senhor é o Cristo. Aí quando Jesus começa a falar com eles ali que ia ter que morrer, né, aí Pedro fala: não, o Senhor não vai fazer isso não, eu morro no teu lugar. Arreda de Satanás. Você não entendeu ainda. Tinha acabado de ter uma revelação. Então, quanto mais Deus revela algo dele para nós temos que viver a cada dia buscar coisas novas e não dar lugar ao diabo. Porque a Bíblia fala para nós em João 10:10, o ladrão, nosso inimigo, o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Às vezes eu falo para nós que o diabo,
Ele vem para matar, ele vem para roubar, e ele vem para destruir. O que ele está matando na tua vida? Espiritualmente falando. O que tem ficado morto na tua vida? O que ele tem roubado espiritualmente da tua vida? E o que ele está destruindo na tua vida? Nós temos que despertar. A palavra de Deus fala assim: desperta tu que dormes. Nós temos que nos despertar espiritualmente. Como que está a nossa vida espiritual? Porque um dia nós vamos encontrar com Ele. Queridos, olha as coisas que estão acontecendo. Ah, não tem jeito. Não aguenta esse menino, pastor. Misericórdia, 10 anos de idade. Eu fui criado só pela minha mãe. Meu pai morreu, eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe criou 6. Garanto que nunca ela falou isso. Em nome de Jesus, que na minha casa eu nunca venha falar isso. Mas não aguento mais o que está acontecendo. O Vinícius já está grande, a Amy também. Manu tem 8 anos. Nossa, quando ela tiver 10, nossa, não estou aguentando mais a Manu. Vou levar ela para o meu líder lá. Queridos, que é isso? Deus deu o filho para mim educar. É para mim. Agora, se desde o começo ali eu vou coxando, vou criando ali de acordo com a palavra de Deus, para ele crescer mais um pouquinho, vai continuar do mesmo jeito. Ele vai continuar me respeitando. Porque o filho, ele tem que demonstrar respeito pelo pai. Porque se ele respeita, ele não vai fazer coisa errada, não. Porque se ele respeita, ele não vai levantar a mão para o pai. Ainda que ele seja mais forte, né? Não vai levantar a mão, não. É respeito. Se o dia eu tiver que dar uma chinelada no Vinícius, eu tomo. E ele tem que ficar quieto ainda. Não aconteceu isso com... Ele não bateu não, mas falando de respeito, né? Quando Abraão foi levar Isaac, Abraão tinha mais de 100 anos, filho. Isaac talvez estava assim igual o Vinícius, 17 anos, tem mais, mas você acha um homem com mais de 100 anos falar assim: olha, eu vou colocar o sei lá, eu sei que vai ser o sacrifício, mesmo que ele segure, você acha que ele não escapa? Mas a obediência por aquilo, pode me amarrar, porque ele conhecia o que era Deus. Se você ensinar o que é Deus para o teu filho, você não vai sofrer no futuro. Amém? Amém. É algo para a gente olhar para a nossa vida. Como que nós estamos espiritualmente? Como que está a nossa vida? Eu estou sendo religioso demais? Só estou tendo nome de crente? Como que eu estou? Como que eu estou? Como que está a minha vida como um servo de Deus? Será que eu tenho me santificado? Será que eu tenho feito da minha casa um pedacinho do céu? Como que está a minha vida? Como que estão os meus filhos? Como que estão os meus filhos de acordo com a palavra de Deus? Será que os meus filhos têm tido interesse na palavra? Porque se eu vivo a palavra, se eu demonstro isso na minha casa, o que se pode esperar é os meus filhos também querer viver a palavra. Porque eu tenho que ser um exemplo para eles na minha casa. Como você está sendo na sua? Nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Nós temos que fazer a nossa parte. Se coloquem em pé. Deixa eu chamar os pastores aqui. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E a palavra de Deus fala para nós assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Feche os teus olhos, se examine, Pai. E nesse seu examinar, que eu começo a colocar esse mês, que é o mês de setembro, começa a fazer um planejamento espiritual na tua vida. Começa a fazer um planejamento espiritual, mas não somente para uma semana, mas para todo mês. Deus, eu quero que
a minha vida espiritual nesse mês de setembro seja diferente como foi no mês de agosto. Eu quero ter mais compromisso com o Senhor, eu quero sentir mais a Tua presença, eu quero orar mais, eu quero ler mais a Tua palavra, eu quero dar mais testemunho de vida, né, como um cristão. Deus, eu tenho feito algo que tem desagradado o Senhor, me perdoa, mas eu quero fazer diferente. Deus, eu quero fazer um planejamento da minha casa, eu quero fazer um planejamento, né, com a minha esposa, você que é esposa com o teu marido. Aonde que está entrando, né, as discussões, as brigas? Mas fazer um planejamento colocando diante de Deus e falar assim: Senhor, né, me ajuda a ser diferente. Mas colocar assim diante de Deus. Mas fazer um planejamento para cultuar o Senhor. Deus, eu quero participar mais das coisas do Senhor. Mas se olhar nesse mês de agosto, talvez 31 dias, quantas vezes você veio cultuar a Deus? Quantas vezes você veio louvar o Senhor? Quanto tempo você tirou de oração durante o dia? Quanto tempo você leu da palavra? Quantos livros você leu nesse mês? Faz um planejamento espiritual para você ver como está a tua vida. Na onde que você gastou mais tempo? Mas você que é dizimista, ofertante, mas fazer um planejamento também diante de Deus das suas finanças para esse mês de setembro. Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, me ajuda, né, a fazer um planejamento. Mas colocar isso diante de Deus. Mas falar com o Senhor: Deus, eu não aceito o devorador desse mês de setembro. Eu não quero gastar dinheiro naquilo que não é pão. Eu não quero, né, gastar com remédio. Eu não quero gastar com isso, com aquilo. Repreende o devorador da minha vida. Faz esse planejamento. Ao que chegar no final do mês, fala: Senhor, olha, deu tudo certo. A nossa vida tem que ser uma vida planejada em todas as áreas. Em todas as áreas. Principalmente a tua área espiritual. Planeje. Se você precisa, eu vou receber visitas na minha casa, você diz: eu posso ir tal dia, mas não vem na quarta-feira não vem domingo não, porque eu preciso cultuar o meu Deus. Você vir e falar: se você vir, eu vou levar você para a igreja comigo. Mas comece a fazer esse planejamento, colocando a tua vida diante de Deus, querendo mais tempo com Deus. É isso que o Espírito Santo está trazendo para nós, né, nesse dia. E nós vamos participar da ceia do Senhor. E a palavra de Deus fala para nós que todos nós somos convidados para participar da ceia. Todos nós somos convidados para participar. E às vezes que nós não participamos, nós também estamos desonrando a mesa do Senhor. Porque às vezes nós falamos: eu não vou participar porque eu estou vivendo em pecado. Querido, acerta a tua vida. É o momento de você acertar a tua vida. Está certo, porque se você também, né, não participar por causa do pecado, você também não entra no céu. E participar da ceia do Senhor é uma ordenança de Cristo. E é tão interessante que ele fala para nós assim: nós temos que partir o pão de casa em casa. Não deixar de ser religioso. Quando você parte o pão na tua casa, quando você ora, quando você consagra ali o alimento da tua mesa ali, né, para comer, você deixa os teus filhos de fora. Olha para você pensar: eu consagrei o almoço nesse dia, então os meus filhos não vão comer não, porque eles não são batizados. Aqui simplesmente nós consagramos a Deus. Da mesma maneira que você consagra o teu alimento. A transubstanciação na Igreja Católica fala que o corpo se transforma, o pão se transforma verdadeiramente no corpo de Cristo. Não. Simboliza o corpo de Cristo. Simboliza o sangue de Cristo. Não largar a mão de ser religioso. Nós temos que parar de ser religioso. Porque se eu falar assim: eu estou comendo aqui um pedaço do corpo de Cristo, estou tomando aqui o sangue de Cristo, mas a minha vida no próximo dia é uma vida de pecado, o que adiantou? Quando nós oramos, quando nós consagramos isso aqui, isso simbolizando o corpo, simbolizando o sangue, eu estou trazendo vida para dentro de mim.
estou trazendo vida para a minha vida. Mas se eu estou trazendo a vida de Cristo para dentro de mim, a minha vida tem que ser diferente. Minha vida tem que ser mudada. Meu comportamento tem que ser diferente. Feche os teus olhos. Coloca a tua vida diante de Deus. Ora mesmo. Coloca a tua vida diante de Deus nessa hora. Começa a falar com Deus. Começa a falar com o Senhor. Deus, eu quero que seja diferente a minha vida. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus. Passamos, Pai amado Deus, até da hora que nós marcamos para terminar o culto. Mas o Senhor quer falar com pessoas aqui, meu Deus, que precisam se consertar. Assim, meu Deus, como o Senhor mandou o profeta, meu Deus, para falar com o rei Ezequias, o Senhor disse para ele, que era para ele falar que era para aquele rei colocar a casa em ordem, porque ele ia morrer. Quando aquele rei, meu Deus, recebe a notícia, ele diz: lembra que eu servi o Senhor com interesse de coração, com o coração inteiro. Aí o Senhor acrescentou dias, anos de vida para aquele rei. Meu Deus, o Senhor deu vitórias para ele, Pai amado, que ele nem esperava, mas porque ele demonstrou que serviu o Senhor com o coração inteiro. Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa o nosso pecado, perdoa, meu Deus, a maneira que nós, oh meu Deus, agimos dentro da nossa própria casa. Perdoa, Pai amado, meu Deus, às vezes que nós fazemos coisas, meu Deus, que tem desagradado o Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, nos perdoa. E a tua palavra diz, Pai amado, que o perdão do Senhor, ele lança o nosso pecado no esquecimento e não lembra mais dele. Por isso nos perdoa, Pai amado. E que esse mês de setembro, Pai amado, seja um mês abençoado, um mês de vitórias, meu Deus, na vida de cada um, um mês de conquistas, meu Pai, e um mês, meu Deus, aonde nós vamos, Pai amado, meu Deus, procurar, meu Deus, andar mais em santidade, buscar mais o Senhor. Meu Deus, nós fazemos esse voto, que não fica, meu Deus, somente da boca para fora. Meu Deus, mas que a gente não venha perder, meu Deus, Pai amado, os cultos que o Senhor tem preparado para nós cultuarmos o Senhor, Senhor Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa aqui a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Pega o teu pão, o teu cálice. E você fica em oração, sabendo que isso que você pegou simboliza o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que se entregou por você na cruz do Calvário. E Ele fez tudo isso para trazer vida para você. Ele sofreu para nos tirar das mãos do diabo, aonde a gente estava no lamaçal de pecados, ainda que a gente não merecia. Ele se entregou por nós. Nós não merecíamos que Ele morresse na cruz, mas Ele se entregou porque Ele amou. O Pai nos amou. A palavra de Deus diz que o nosso Pai, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, o único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Tem algo na tua vida que está perecendo, apresenta diante de Deus agora. Tem algo na tua vida que está perecendo, eu não sei o que é, mas começa a colocar diante de Deus. Para Deus, eu preciso que o Senhor faça isso na minha vida. Eu preciso que nesse mês o Senhor traz uma resposta para mim, Senhor. Comece a falar com Deus nessa hora. Comece a falar: Senhor, eu recebi o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu entendi esse sacrifício que o Senhor fez por mim na cruz. E nessa noite nós recebemos o pão e o cálice de uva, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo.
sangue que nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Foi derramado por mim, foi derramado por você. E nessa noite nós trazemos à memória tudo isso. E que também possa vir em nossa memória o compromisso que nós temos com Cristo. Nós temos o compromisso com Cristo. E que esse compromisso, essa aliança, possa ser renovada nessa noite. Para Deus vai ser diferente. Deus vai ser diferente esse mês. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós consagramos, ó Pai amado, meu Deus, este pão e este cálice, ó Pai amado, que simboliza, meu Deus, o teu corpo, o teu sangue. Nós consagramos ao Senhor agora. Meu Deus, que isso, ó Pai amado, venha trazer vida em nossa vida. Que esse mês, ó Pai amado, seja um mês de bênção, meu Deus, na vida de cada um aqui. Por isso, meu Deus, nós compartilhamos, ó Pai amado, sabendo, ó Pai amado, ó meu Deus, que o Senhor, ó Pai amado, fez tudo isso, ó Deus, por amor. E a tua palavra diz, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, e é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Vamos comer todos juntos e tomar o cálice todos juntos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos essa noite. Obrigado, Jesus, por aquele dia nos amar, Senhor. Espírito Santo de Deus, cada um de nós que nessa noite somos gratos a Ti, Senhor. Rendemos a toda a honra, toda a glória ao Teu nome e pedimos que esse mês, Senhor, possamos, ó Pai, continuar na Tua presença, Senhor. Continuamos, Senhor Jesus, entendendo o sacrifício tão real, Senhor, tão verdadeiro daquela cruz, Pai. Erga suas mãos, querido. Erga suas mãos nesse momento. Comece a agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por você estar aqui nessa noite. Agradecer ao Senhor por você estar aqui nessa noite, querido. Erga suas mãos. Erga suas mãos ao sinal de que você está rendido a Ele nessa noite. Erga suas mãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Se mais uma coisa eu quero te dizer, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse sangue derramado naquela cruz. Junto ao povo pecador, Senhor, que não merecia, não merece, Pai. Oh, Jesus, nós te louvamos essa noite, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Compraste por bom preço. Compraste por sangue. Compraste, Deus, naquela cruz glória para ti, Pai. O teu filho desceu e morreu naquela cruz por amor a nós. E nós finalmente nessa noite rendemos graças ao teu nome, Senhor. Louvores e honras ao teu nome, Jesus. Oh, Pai, que nós possamos que nós cada dia, Senhor,
Senhor, no pão. Nos traz vida, Senhor, por todos esses 30 dias. Vida espiritual, Senhor, permanente da tua presença. Obrigado, Senhor Jesus. Vem, querido. Levanta as tuas mãos. Senhor, que a graça e a paz do Pai, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, Jesus, esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde.